Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta quarta-feira. É sempre uma alegria receber cada um de vocês. Que bom que estão aqui. Os que vão chegando agora aqui na Gazeta do Povo, bem-vindos. Agradeço também aqueles que vieram do Sem Rodeios, com a excelente Rossana Bittencourt e todo o nosso time de comentaristas. Muito bom receber vocês aqui. Temos assuntos quentíssimos, temos que falar aí das sanções anunciadas pelo governo Trump e também temos aqui hoje o senador Plínio Valério falando da polêmica ali com Marina Silva. Silva é bom, né? Silva, que deu o que falar nas redes sociais. Para quem tá por fora, a gente vai mostrar aqui o que aconteceu, mas é claro que já colocaram etiquetas nesse caso, né? Culpa do machismo, toda aquela história que a esquerda gosta de trazer, né? Frederico, boa tarde para você, sempre bom estar aqui contigo. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os espectadores do Entre Linhas. E hoje um dia agitado aí, né? Com novidades aí nesse embate governo Trump-Alexandre de Moraes. Pois é, e o negócio está esquentando e algumas provocações aparecendo, né, Fred? Justamente, Mari. Para quem não pôde ver, hoje de manhã o senador Marco Rubio, que hoje é o secretário de Estado americano, atual ministro, que é o equivalente do nosso Ministério das Relações Exteriores, anunciou que os Estados Unidos vão simplesmente cancelar o visto de pessoas que estejam envolvidas, né, de governos estrangeiros envolvidas na censura de cidadãos americanos. Inclusive cita América Latina, Europa e outros países aí que também tiveram casos recentes de censura, seja as empresas americanas de redes sociais, Twitter, né, o atual X, Facebook, YouTube, e também esses burocratas de governos estrangeiros que tenham de qualquer forma, que estejam envolvidos direta ou indiretamente em censura de cidadãos americanos, Mari. Legal, e a gente tinha sido alertado já, né, pelo advogado Martin De Luca, advogado de Trump, inclusive tem parte da entrevista que a gente fez com ele aqui no programa Entre Linhas, está no jornal Gazeta do Povo, na coluna Entre Linhas, fica o convite para vocês acompanharem também. E ele falou pra gente, ó, deve acontecer em breve, inclusive falou com o próprio Frederico ontem, ó, provavelmente amanhã teremos novidades, e temos novidades, né? Realmente, Mari, veio, as novidades vieram e chegaram aí com força, e até queria pedir pro Vitor Kunzel, aí, nosso grande operador aqui, para ele compartilhar essa imagem aqui. Olha, hoje essa mensagem do Jason Miller, que ele basicamente é um dos principais assessores do Trump, inclusive hoje ele está na Hungria dando uma palestra sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte, compartilhando essa mensagem do Marco Rubio, secretário de Estado. Olha, compartilhe isso com alguém que vem imediatamente à sua mente quando você lê isso. Ok, vou começar. Olá, Alexandre. Obrigado, Vitor. Então você vê aí claramente que o Jason Miller, que é um dos assessores, inclusive que nós falamos do caso dele aqui, em que quando ele veio participar do CIPAC no Brasil em 2021, que é essa maior conferência conservadora do mundo, que tem uma versão brasileira, ele foi parado no aeroporto e questionado pela Polícia Federal relativamente a sua presença e suas ligações aqui com políticos brasileiros, e especialmente porque ele era então, naquele momento, representante da Gateway, que era uma empresa de rede social americana que inclusive foi criada para concorrer contra o X, contra o antigo Twitter. E ele, claramente aí compartilhando essa mensagem do secretário de Estado, marcou o ministro Alexandre de Moraes no X, porque a gente sabe que essas medidas a serem tomadas pelo Marco Rubio tem como um dos destinatários o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, como a Mari bem lembrou aqui, eu conversando com o advogado do Trump, Martin De Luca, ele quis deixar bem claro que essa questão envolvendo atualmente essa sanção de vistos, porque a gente tem que primeiro diferenciar que essa medida do Marco Rubio hoje, anunciando que ele vai caçar o visto desses funcionários de governos estrangeiros que estejam envolvidos em atos de censura de cidadãos americanos, não tem nada a ver com as sanções da Lei Magnitsky. Uma coisa não exclui a outra. Como a gente sabe, as sanções da Lei Magnitsky são aquela, né, a pena de morte financeira e, pelo que tudo indica, as sanções dessa lei também serão aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes, e a sanção do visto ela é mais ampla. Ela vai atingir não só o ministro Alexandre de Moraes, mas outros ministros do STF, inclusive o Paulo Figueiredo, que também entrevistamos aqui no Entre Linhas, o jornalista, ele chegou a publicar hoje uma lista de pessoas e dos casos que foram levados ao conhecimento do governo americano de pessoas que participaram aí desses atos de censura contra brasileiros,
E aqui eu só queria citar rapidamente essa lista que inclui Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Paulo Goneu, Procurador-Geral da República, Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal, Fábio Schor, Ricardo Lewandowski e aqui um último nome que pode ser uma surpresa para muitas pessoas, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco por quê? Porque a gente sabe que quando ele era o presidente do Senado Federal, ele se negou a dar continuidade e tramitar os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E, portanto, segundo as informações que já foram levadas ao conhecimento do Departamento de Estado americano, ele também está envolvido nessas violações à liberdade de expressão no Brasil indiretamente. E esse é o objetivo dessa sanção que o ministro Marco Rubio anunciou que fará contra esses agentes de governos estrangeiros, incluiria já a princípio todas essas autoridades aqui arroladas, e a gente sabe que o Paulo Figueiredo é inclusive um dos brasileiros que, vítima dessas medidas de censura, é quem tem articulado junto com o Eduardo Bolsonaro para que essas sanções sejam aplicadas pelo governo americano. E só é importante dizer, como eu estava falando da questão do advogado Martin DeLuca, ele deixou muito claro o seguinte, olha, essa é uma questão que hoje para os Estados Unidos não é só uma questão dos Estados Unidos com o Brasil, ela é muito mais ampla que isso. Nós tivemos reclamações da postura de governos estrangeiros contra as Big Tech no Canadá, na Austrália, na União Europeia. É uma questão que transcende o Brasil. Portanto, essa acusação que tem sido feita ao Eduardo Bolsonaro, de que ele estaria tentando retalhar o governo brasileiro, essa questão é muito maior do que o Brasil. Inclusive, num ofício enviado pelo Comitê Judiciário dos Estados Unidos em fevereiro desse ano, Comitê Judiciário que tem o objetivo de fiscalizar eventuais violações a direitos fundamentais nos Estados Unidos, eles notificaram todas as Big Tech justamente para que elas relatassem casos em que elas sofreram qualquer tipo de pressão de governos estrangeiros. Num ofício endereçado ao presidente do Google, por exemplo, ele menciona claramente o caso da Austrália, que por meio de uma autoridade do Poder Executivo lá e não do Poder Judiciário como no Brasil, determinou que o Google e o YouTube censurasse cidadãos australianos, mas não somente no território australiano, mas no mundo inteiro, incluindo no território americano. Ele cita o exemplo do comissário da União Europeia que ameaçou de multar o X por uma entrevista que o Elon Musk faria com Donald Trump ali na época da campanha eleitoral da presidência dos Estados Unidos. Ele também menciona uma lei do Canadá e uma lei do Reino Unido, que ele chega nesse ofício, ele diz que essa lei do Reino Unido tenta criminalizar o pensamento, lembrando a obra de George Orwell, 1984. Então, essa questão, essa briga hoje do governo americano não envolve apenas o governo brasileiro, mas é uma briga pela liberdade de expressão no mundo todo, e obviamente o governo americano está atuando em prol das empresas de mídias sociais, que são empresas americanas, e portanto fica muito claro aí o interesse americano de fazer a proteção de suas empresas e de seus cidadãos, e é nesse contexto maior que entra a sanção ao ministro Alexandre de Moraes e a todas essas outras autoridades brasileiras que eventualmente também serão sancionadas, a princípio na questão do visto e num segundo momento na sanção prevista na Lei Magnitsky, que envolve, como nós falamos já, não só o cancelamento do visto, mas o bloqueio de bens que essas pessoas tenham ativos em geral nos Estados Unidos, bloqueio de contas bancárias e a proibição de que essas pessoas façam qualquer tipo de transação comercial ou contratual com empresas ou cidadãos americanos. Como a gente falou, por exemplo, as bandeiras de cartão de crédito Mastercard e Visa são empresas americanas e, portanto, a partir do momento em que essas pessoas são sancionadas, elas, por exemplo, já não podem nem ter um cartão de crédito. E dou um exemplo agora, o procurador do Tribunal Penal Internacional, ele foi sancionado pelo presidente Trump no âmbito da Lei Magnitsky. Sabe o que aconteceu com ele? Hoje ele não pode nem ter o e-mail do Gmail. Como a gente sabe, o Gmail pertence ao Google, uma empresa americana, e, portanto, ele simplesmente não consegue mais acessar o seu e-mail Gmail. Para vocês terem noção do grau aí de alcance dessa penalidade para as pessoas que são sancionadas pela Lei Magnitsky, Mari. Ótimo, Frederico, inclusive, né, tem gente perguntando se vai atingir mais gente e tal. O Frederico passou aí agora uma lista publicada pelo Paulo Figueiredo, bem lembrado por ele, que esteve na terça-feira passada aqui conosco, se não me engano, aqui no programa Entre Linhas. E aí ele, além de Alexandre de Moraes, Barroso, outros ministros do STF, tem também Paulo Gonet.
Ricardo Lewandowski, o próprio Rodrigo Pacheco, entre outros. E aí ele explica, ó, pela nova diretriz do governo americano, estes indivíduos e seus familiares diretos perdem o privilégio de entrada nos Estados Unidos da América. E ele ainda disse, estamos trabalhando para submeter uma lista mais ampla que incluirá outros nomes, incluindo os agentes, subprocuradores, juízes auxiliares, entre outros. Como disse, tudo amplamente documentado. Então parece que a gente só está vendo o começo. Daqui a pouco o nosso querido comandante Vitor Kunzio vai colocar a imagem aí também para vocês visualizarem um pouquinho melhor esses nomes, que são os principais, digamos assim, que já estão, já tem documentos com esses nomes, informações sobre eles. Olha lá, o Vitor já colocou na tela. Já está tudo documentado e tudo já foi enviado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. E como disse, pode manter aí, Vitor, para o pessoal ler, dá tempo para o pessoal se situar, né? Quem que deve ser atingido aí pelas sanções muito em breve, pelo que dizem aí os americanos, inclusive o advogado Martin de Luca, que esteve conosco aqui, advogado de Trump, ele já tinha trazido essas informações, disse que seria breve, e aí tem a seguinte questão, que muita gente pergunta, e as esposas e tudo mais? Bom, acabam ficando na mira também, né, Fred? Porque pode ser que através delas, essas pessoas sancionadas tentem burlar, tentem abrir uma conta, tentem fazer movimentações financeiras, enfim. E aí, elas também podem acabar sendo sancionadas. E sobre os ministros, claro que Alexandre de Moraes está ali no topo da lista, por motivos muito evidentes, e tem muita documentação para isso. Mas os outros ministros, como disse o Martin de Luca, se Moraes saindo um pouquinho de cena, recuando um pouco, os outros ministros começarem a fazer o que Moraes estava fazendo, eles também estarão ali na lista prioritária, digamos assim, né? Com certeza, Mário. Para o pessoal entender essa questão do visto, inclusive, ela é uma questão muito maior hoje pelos Estados Unidos, do governo americano, cumprindo uma diretriz do governo Trump de proteção aos valores constitucionais americanos. Nós muitas vezes temos falado aqui da primeira emenda americana, da Constituição, que ali protege a liberdade de expressão. O que nós temos visto dentro do próprio Estados Unidos, inclusive nos últimos anos, era uma erosão da liberdade de expressão e ataque à liberdade de expressão, inclusive dos cidadãos americanos. Durante o governo Biden, nós tivemos iniciativas por parte do governo pressionando as empresas de Big Tech. Como o Estado americano está proibido de censurar cidadãos pela Constituição americana, o governo Biden estava pressionando essas empresas para que elas sancionassem sem ter a digital do governo americano ali nessas censuras. Ocorre que a gente sabe que o próprio Trump foi vítima de um ato de censura ali no X, quando simplesmente ele teve sua conta bloqueada. E imagine, quando ele era o presidente dos Estados Unidos em exercício, então, quando o Trump ele se reelege, uma das plataformas muito claras de campanha dele, que o levou à reeleição inclusive, era a questão de garantir a todo e qualquer cidadão americano e as empresas Big Tech ali, né, de redes sociais, o amplo espaço de proteção para que as pessoas possam sim vocalizar suas opiniões sem qualquer tipo de retaliação. Então, essa mudança de posicionamento dos Estados Unidos, inclusive o secretário de Estado Marco Rubio, que nas últimas semanas extinguiu um departamento, um órgão dentro do Departamento de Estado, que era o Centro de Engajamento Global, que estava participando, imaginem os senhores, o governo americano, por meio de um braço, dos seus braços, estava financiando iniciativas para censurar as próprias empresas americanas. Imaginem, olha o grau de surrealismo da situação que nós estávamos vivendo no mundo. E o governo Trump, quando se reelege, tem uma diretriz muito clara. Nós protegeremos a liberdade de expressão dos cidadãos americanos, das empresas americanas no mundo todo. Tanto assim que o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, em fevereiro, na Conferência de Segurança em Munique, deixou muito claro ali para todas as lideranças europeias o seguinte: ou vocês também passam a defender a liberdade de expressão, ou não tenham mais os Estados Unidos como seu aliado, inclusive no âmbito militar, na questão da OTAN. Então fica muito claro essa mudança de eixo no mundo, em que o governo americano passa de agressor das liberdades de expressão a protetor da liberdade de expressão. E essa postura do governo Trump, portanto, e com essas ações tomadas aí pelo Marco Rubio, tem claramente esse propósito de deixar um sinal, um recado muito claro para todo mundo o seguinte: a partir de agora, a liberdade de expressão há de ser protegida e não se admitirá que qualquer governo estrangeiro venha atacar a liberdade dos cidadãos americanos em qualquer lugar do mundo. E ressalto,
essa questão é muito maior do que só a questão brasileira. As pessoas têm tentado... Obviamente sabe que o STF hoje, em algum momento, deu risada dessa articulação para que os ministros do Supremo fossem sancionados. Agora estão realmente preocupados. Inclusive com a notícia que nós tivemos que o governo brasileiro, por meio do seu ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ontem, quando questionado pelo deputado Marcel Van Hatten se ele estava em contato com o Marco Rubio para tentar, de alguma maneira, aí, né, impedir que fossem sancionados aí os ministros do STF, ele simplesmente falou que ele nunca estabeleceu nenhum contato até hoje com o Marco Rubio. Até porque eu queria lembrar os espectadores de uma questão muito grave e que, para mim, inclusive é mais grave do que a questão até da liberdade de expressão, porque pode ter muitas repercussões para o Brasil, que é, em fevereiro de 2023... o governo brasileiro permitiu que 2 navios de guerra iranianos atracassem no porto brasileiro. Isso, a presidência nem era do presidente Trump, à época era o governo Biden, mas mesmo naquele momento já, a embaixadora americana no Brasil solicitou que o governo brasileiro não autorizasse que esses navios atracassem no porto brasileiro, lá no Rio de Janeiro, e, no entanto, o governo Lula autorizou, justificando que era para celebrar os 120 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Irã. Isso é um ato, foi interpretado pelo governo americano como um ato de hostilidade do Brasil contra o governo americano, colocando em ameaça a segurança da América Latina. A gente sabe que hoje há um contexto internacional muito perigoso de aumento da tensão entre Israel e o Irã, os Estados Unidos se colocando do lado de Israel e tentando, inclusive, mediar um eventual acordo aí para que o Irã não venha a desenvolver armas nucleares. E esse ato do governo brasileiro, do governo Lula, de permitir que esses navios iranianos de guerra, repita-se, não eram navios de passageiros ou cargueiros, navios de guerra do Irã, esse ato foi interpretado pelo governo americano como um ato de hostilidade do governo brasileiro. Então, é importante que o governo brasileiro fique alerta para esse sinal emitido pelos Estados Unidos, pois essa sanção, a princípio de autoridades brasileiras na questão da liberdade de expressão, pode escalar, inclusive, para uma questão militar. Então, é preocupante a reação e a postura do governo brasileiro se alinhando com as piores ditaduras do mundo, a ditadura chinesa, russa, iraniana, venezuelana, diante de um contexto internacional muito delicado e, portanto, essa questão tem que ser conduzida com muita sabedoria pelo governo americano, pois esse conflito, a princípio, pode escalar para questões muito mais graves que envolvem, inclusive, ameaça à segurança da América Latina, tal qual interpretada e vista pelo governo americano, que a gente sabe que o governo americano não tem relações, inclusive, grande parte das autoridades sancionadas no mundo hoje pela Lei Magnitsky são autoridades iranianas que perseguem os opositores ali do governo iraniano e que é um governo alinhado à Rússia, alinhado à Venezuela, alinhado à Coreia do Norte, alinhado à China e, portanto, o aumento da tensão entre o governo americano e o governo brasileiro nesse sentido tem que trazer muita cautela, porque hoje as relações diplomáticas entre o governo brasileiro e o governo americano são as piores da história. Você pegar o contexto histórico, e historicamente, há muito tempo que não se tinha um governo brasileiro que não tenha um diálogo direto com o governo americano. Inclusive, relatos de que a embaixadora americana atual, a embaixadora brasileira nos Estados Unidos, quando soube dessa articulação, tanto do Eduardo Bolsonaro quanto do Paulo Figueiredo, de outros brasileiros nos Estados Unidos, ela se dirigiu ao Departamento de Estado tentando falar com o Marco Rubio, ele não a recebeu, ele colocou servidores ali do Departamento de Estado de segundo e terceiro escalão para falar com ela, o que deixa claro, portanto, que não há hoje uma relação boa entre o Brasil e os Estados Unidos, e essas sanções, muito provavelmente, aí em dias vão ser impostas tanto ao Alexandre de Moraes quanto às demais autoridades brasileiras, Mari. Ótimo, Frederico. Legal você lembrar, né? Existem várias questões envolvidas ali. Claro, a começar pela liberdade de expressão, né? Que está ali na primeira emenda americana, que é de extrema importância nos Estados Unidos, né? E aí não é uma questão de os Estados Unidos estarem preocupados apenas com o que acontece no Brasil, mas é que Alexandre de Moraes passou por cima do governo americano, enviando essas mensagens, esses e-mails ainda sigilosos diretamente a empresas americanas, passando por cima do governo
Trump, inclusive, né? Então, aí é que mora o grande perigo. E é claro, o Brasil está sinalizando geopoliticamente muitas coisas há bastante tempo, diplomaticamente, né? As últimas viagens aí, a China, a Rússia, como você bem lembrou, ao lado de quem estava Lula, né? Ao lado de quem ele tem se posicionado? De ditaduras, né? Então esteve ao lado aí de ditadores, enfim, de autocratas de todos os níveis aí. Então, de fato, é uma questão de proteção americana mesmo, e que no fim das contas a gente conta muito com isso, exatamente porque a nossa justiça aqui não está garantindo a nossa liberdade, né, Frederico? Mari, muito importante até se lembrar, queria compartilhar aqui, o próprio advogado do Trump, o Martin DeLuca, me mandou ontem esse ofício que, como eu disse, o presidente do Comitê Judiciário americano mandou para as Big Tech para que elas forneçam todos os documentos para o Congresso americano relativamente a ataques que governos estrangeiros tenham praticado contra essas empresas relativamente à liberdade de expressão e atos de censura. E nesse ofício do Jim Jordan, que é o presidente do Comitê Judiciário americano, ele inclusive cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes. Ele fala aqui, vou ler esse trecho para os senhores. No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitiu ordens secretas e sem base legal, forçando empresas americanas a remover grandes quantidades de conteúdo ou enfrentar multas e proibição no país. Justamente o que aconteceu na questão do X, em que ele acabou, inclusive, por bloquear o acesso de brasileiros ao X, como a gente sabe que o serviço do X foi suspenso no Brasil. E aqui no outro trecho ele diz o seguinte, citando o X: o X tem resistido a ordens judiciais sem base legal no Brasil e na Austrália que exigem a remoção global de conteúdo. Então você vê claramente que sim, o governo brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes, já estavam há muito tempo no radar do governo americano, das autoridades americanas, do Congresso americano, o próprio Comitê Judiciário americano, que deu publicidade aos arquivos do Twitter que foram revelados no que diz respeito ao Brasil pelo jornalista americano Michael Shellenberger, inclusive que foi reportado pela Gazeta do Povo no ano passado, uma série de casos ali de ordens secretas emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes, obrigando que essas Big Tech censurassem cidadãos brasileiros, não apenas em território brasileiro, mas que essas ordens de censura se aplicassem globalmente, que esses brasileiros, por exemplo, no caso do Rodrigo Constantino, do próprio Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, não pudessem ter acesso às suas redes sociais, nem mesmo nos Estados Unidos. E o que é mais grave ainda, essas decisões, inclusive, vamos lembrar aqui, a gente tem que se lembrar que o ministro Alexandre de Moraes inseriu no inquérito das fake news o próprio Elon Musk. Então, essa questão de que cidadãos americanos viraram alvo dessas medidas do Alexandre de Moraes, há, obviamente, ali interesse dos Estados Unidos em se colocar diante desses abusos da liberdade de expressão também dos seus cidadãos. É engraçado, né, Mari, lembrar aqui que o governo brasileiro alega que eventual sanção da Lei Magnitsky aplicada contra autoridades brasileiras seria uma violação da sua soberania. Mas o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, dando uma palestra em Nova York, ele declarou que ele pediu ajuda do governo americano para que o governo americano interferisse no processo eleitoral brasileiro em 2022. E nesse caso, ministro Barroso, não é um caso de violação da soberania do Brasil? O senhor, na condição hoje de chefe do Poder Judiciário brasileiro, reconhece, confessa que conclamou autoridades americanas a declararem apoio à questão do processo eleitoral no Brasil. Aí não é uma interferência na soberania brasileira? Então você vê claramente que eles invocam argumentos segundo a conveniência e com pouco compromisso com a verdade. Porque, de fato, ali você vê que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes têm, sim, procurado produzir efeitos em todo o mundo, são decisões de censura globais, e aí que se coloca o interesse do governo americano em sancionar não só o ministro Alexandre de Moraes, mas autoridades de outros países, como eu disse, da Austrália, do Canadá, do Reino Unido, autoridades da União Europeia, inclusive, como a gente falou do caso desse burocrata europeu, que inclusive havia ameaçado multar o X pela entrevista que Elon Musk fez com Donald Trump na época das eleições americanas e, portanto, como a gente tem falado aqui muito, essa questão envolve não só o Brasil, mas todos os países do mundo, envolve essa mudança de posicionamento do governo americano relativamente à proteção da liberdade de expressão no mundo inteiro, fazendo e garantindo a primeira emenda da Constituição americana, Mari.
Ótimo, Fred. Já já a gente vai voltar a discutir mais sobre esse assunto. Depois vai entrar também Diogo Forjás para dar a opinião dele sobre isso. Agora a gente vai preparar o terreno aí para receber o senador Plínio Valério, ele que vai comentar sobre a polêmica ali com Marina Silva. Já etiquetaram de machismo, toda aquela história. Para quem ainda não sabe o que aconteceu, para quem quer rever, entender a conversa que a gente vai ter logo mais com o senador, vamos assistir então ao trecho aí de toda essa confusão. Ela falou em mortes. Eu não mensurar a morte para mim, uma ou 100 ou 1000, tanto faz, é morte. A senhora viu 6 pessoas morrerem. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga, eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir nos agora. Nos 15 anos que a senhora estava no governo. A senhora vai me ouvir. Por que não fizeram, senador? Ministra, Ministra, eu estou lhe dizendo que não dá para mensurar, eu não estou lhe atacando. A senhora está dizendo que viu 6 pessoas morrerem. Pô, eu fico solidário às famílias dessas pessoas que morreram. Obrigado, Agora, obrigado. Eu estou dizendo para a senhora que eu vi morrer 15 mil pessoas na minha cidade por falta de oxigênio, porque não tinha uma estrada para levar oxigênio. A senhora quer que eu fique passivo a tudo isso? essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, presidente! não venha me chamar. isso, Não venha. presidente? Ministro do Estado. Que desrespeito Ministro do é esse Estado. com a, com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo! presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, do Estado. presidente! Então, Ponha-se o senhor! Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me perdoe. Senhor, que absurdo! Vossa Excelência está debatendo com um aliado Isso aqui do é um governo, absurdo. que eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo que é... Estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. como é na democracia. Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. Senador... A gente nem vai assistir ali até o final, né? Porque vai estressando até o pessoal que está assistindo, ela berrando ali e tudo mais. Fato é, o senador já está aqui conosco para contar sobre essa polêmica aí também. Mas fato é, né, Frederico, que a gente vê mais uma vez essa questão do identitarismo, né? Coloca na frente, assim, machismo. Ninguém pode discordar de uma mulher porque senão é machista, né? Que situação chata para a mulher é essa, inclusive. A gente que não está apegada a esses rótulos o tempo todo, a gente vê como isso só prejudica, na verdade, a mulher, né? Agora você não pode discutir com uma mulher que é machismo. Já não é o primeiro episódio, Mari, em que a Marina Silva ela sai de audiências ali em que os parlamentares estão questionando sobre assuntos ali do Ministério do Meio Ambiente e ela simplesmente alega ali alguma questão envolvendo machismo para fugir do debate e se ausentar das perguntas incômodas que eram feitas. Inclusive, acho que o senador vai poder falar muito bem para nós aqui sobre a questão envolvendo a BR-319, que é um tema muito sensível para o estado do Amazonas. Então, você vê que quando envolve temas delicados, ela tira essa carta aí do machismo para fugir ao debate e não dar as explicações devidas a atitudes do Ministério do Meio Ambiente que tem atrapalhado o desenvolvimento brasileiro, conforme acho que o senador vai poder expor bastante bem para nós. Isso, vamos receber então o senador Plínio, bem-vindo aqui ao programa Entre Linhas da Gazeta do Povo, é uma alegria recebê-lo. Mariana, Frederico, que bom estar aqui com vocês, é um assunto legal de ouvir a Mariana dizer isso, que esse tipo de coisa acaba prejudicando. Hoje eu conversava com as funcionárias do Senado que me abordam que são solidárias, porque a mulher assumida, realizada, não precisa disso. Sabe, esse povo que quer lacrar, essa história, eu sou fraca só porque eu sou homem. Mulher não é fraca, não. A mulher é mais forte que homem. Aí prejudica as mulheres mesmo, de verdade, esse pessoal que lacra. Mais um episódio, vocês agora entendem por que eu disse aquela frase do mês passado lá que, nossa, o mundo veio abaixo, que eu passei 6 horas e 10 minutos com ela
ela me provocando e eu resisti. Ela me odeia por isso. Aí eu falei que eu passei sem enforcá-la, passei sem questioná-la muito, passei sem ser mal educado, isso eu quis dizer. O mundo veio abaixo pelos lacradores de plantão, o pessoal da Globo News, da CNN, do Globo, do UOL. E é isso que a gente vive, cara, você não pode mais discutir com mulher. Mariana, daqui a uns dias, você evita discutir com mulher, trocar ideia, né? Trocar ideia, porque você falou cozinha já é machismo, né? Essa é coisa dela, isso pega só pro pessoal dela, né? O próprio pessoal mesmo aí que defende ONG, porque ela é musa das ONGs. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado. Ótimo, senadora, a gente vê esse movimento bem claro, né? É importante e é uma pena mesmo que isso aconteça. Era um assunto super importante que o senhor estava tentando, sobre o qual o senhor estava tentando falar. A gente viu o episódio recente, na semana passada também, as críticas super justas à Janja, né? Pela viagem, pelas falas que ela, né, proferiu lá, por ela ter se pronunciado no meio de um evento em que não tinha sido convidada, por ela depois também ter falado, né? Ter feito um apelo aí à censura, inclusive, dado o exemplo chinês para tentar aplicar aqui no Brasil para a censura das redes sociais, e aí as pessoas criticaram ou começaram a criar uma campanha que isso seria machismo, porque ela é uma mulher. Então, como que o senhor analisa mesmo esse modus operandi e como ele atrapalhou ali? E, por fim, também de dar espaço para falar aquilo que o senhor gostaria de ter falado e que a Marina Silva não deixou, né? Esse excesso, essa coisa toda, sabe? É modismo. A Marina Silva, eu costumo dizer que ela vai celebrar. A Marina Silva não tem argumento. Ela mente, porque ela mente lá fora, e o pessoal fica 100 milhões com fome no Brasil, a Amazônia também. Ela vai dizendo, o pessoal vai aplaudindo. Mas quando ela vem para cá, ela traz a agenda global, né? Que é essa engenharia global. E ela começa a repetir, porque estamos no ponto sem retorno. Aí outra ela falava que tem o país da Europa, que o PIB chega a quase meio, só trabalhando na biodiversidade. Aí o senador Omar me diga o nome de um país desse. E ela não sabia. Aí ela quis desviar e começa essa arma dela. Pega para esses lacradores. O que eu ia falar para a ministra Marina? Nós tivemos divergência já, por causa daquela questão, Deus nos acuda, que gerou até processo aqui. Então, eu quis separar a mulher da ministra, porque ela ia dizer isso. Só porque eu sou mulher, só porque eu estou falando, não tem nada a ver com mulher, não estou enxergando mulher, estou enxergando uma ministra. Aí ela me interrompeu. Eu não consegui me apresentar, porque ela já interrompeu aquele discurso agressivo. E aí, por que eu sou tão agressivo? Eu falei, porque a mulher eu respeito e a ministra não. Como é que eu vou respeitar, Frederico, uma ministra que disse na CPI das ONGs, textualmente, está gravado, não vou permitir que se construa 400 quilômetros de estrada na Mata Virgem, né? No meio de Mata Virgem, para passear de carro. Então, 2 milhões e 200 mil habitantes de Manaus, sem contar os municípios, querem passear de carro, que é o direito. Se for só passear, já era um direito. Então, ela ironizou, ela debochou. Ali ela perdeu o meu respeito. Mas eu fui educado com ela na CPI, né? Então, ela perdeu o respeito ali. Me chamou de psicopata. Você imagina, Mariana, eu te chamando de psicopata, Mariana? Eu já estava julgado e condenado, me chamou de psicopata. Mas é um conceito, é a opinião dela, que eu estou me lixando para a opinião dela. Como ela devia se lixar para a minha, de que não tenho respeito por ela. Não tenho, não terei. Enquanto ela não deixar de destravar a B319, que é a nossa redenção, não terei. Agora, quem quiser lacrar, que lacre. Quem quiser processar, que processe. Eu costumo dizer que eu não estou aqui como coitadinho nem para me defender, eu estou aqui para defender o Amazonas. Então, ela está me dando essa oportunidade. Não é fácil, viu? Não é fácil lidar com essa figura. Eu nem imagino. Isso até vai contra o discurso feminista ali, né? Porque aí a gente vê que quem tem privilégio mesmo é a mulher, porque pode chamar do que quiser o homem e nada acontece. Agora, se o contrário acontecer, né? Bom, o Frederico já vai fazer uma pergunta, eu só quero deixar um recado para você que está nos acompanhando. Deixe seu like se você ainda não deixou aqui, beleza? Vai lá, Fred. Senador, nós temos visto aí um aumento da tensão do governo brasileiro, né, envolvendo o governo americano na questão da eventual, né, os ataques à liberdade de expressão no Brasil por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí a primeira-dama Janja voltou da China, inclusive dizendo que pediu ao ditador Xi Jinping que mande um funcionário para o Brasil para regulamentar as redes sociais.
E eu vi que o senhor tem uma atuação muito forte aí no Amazonas, porque uma empresa mineradora brasileira foi vendida para uma empresa chinesa. Então você vê uma preocupação hoje, que a gente vê um alinhamento do governo brasileiro com a China. Queria que o senhor pudesse falar aos nossos espectadores um pouco aí sobre... Eu vi que o senhor, inclusive, entrou com mandado de segurança para tentar impedir a venda dessa mineradora brasileira para uma empresa chinesa. E essa questão dos interesses chineses no Brasil e a preocupação, né, dessa aproximação do governo Lula com o governo chinês e a tentativa de aplicar o modelo de censura chinesa em território brasileiro. E olha só, o anúncio da compra da mina de Pitinga foi feito dias depois do ministro chinês, do presidente chinês estar por aqui. Então, há sim um conluio China-Brasil. Estou vendo o Tucunaré grandão aí atrás. Então, o que acontece? A mina de Pitinga, Frederico, a mina de Pitinga ela está aí há anos, 30 anos, mais de anos, 40, tirando o estanho, né? Tirando o estanho. Teoricamente é o estanho, que são blocos que são enviados para separar. Dizem eles que só separavam o estanho, cassiterita. E os outros, o que tinha lá, nióbio, urânio, todos os elementos da tabela periódica, né, das terras raras, o lítio que precisa para bateria de carro. Então, olha só, acreditar que os chineses vão pegar blocos que contêm tudo isso e vão só separar o estanho, né, é acreditar em Papai Noel. Eles vão sim explorar o estanho, vão sim explorar o lítio. E reza a Constituição que lotes de terras brasileiras acima de 50 blocos tem que passar pelo Congresso Nacional. Não passou por aqui, porque eu não vi. Então, o meu direito líquido e certo foi desrespeitado. Eu entrei com isso, está andando. Já pedi para ouvir o INCA, pedi para a Agência Nacional de Mineração. Se você falar, você tem esperança de ganhar, eu tenho que ter. Né? Tenho que ter mais ganhar desses caras com o conluio do Brasil. Os chineses estão tomando conta, sim. Os chineses abriram um porto, eu não sei te dar o nome do porto, lá é o segundo porto mais importante, maior e mais moderno do planeta. Derrubaram montanhas eles derrubaram, Mariana. Eles nivelaram a montanha derrubando, lá no Peru, que liga ao Acre. Olha só, Peru liga ao Acre, o Brasil é ligado ao Acre rapidinho não, por água, né, por balsa. Esse estranho vai sair por esse porto. E a gente vê tudo isso de braço cruzado. E o que é pior, a gente fala, grita e não é ouvido. Ninguém dá ouvido. A gente fica sozinho por aqui gritando. Mas eu estou na justiça tentando falar isso. Ótimo, senadora. Recentemente a gente entrevistou aqui também no Entre Linhas o vice-prefeito de São Paulo, Mero Araújo, e ele falou sobre como as ONGs atrapalham ali no desenvolvimento, né, especialmente na questão da Cracolândia, que, enfim, quando eles conseguiram atuar sem deixar essas ONGs influenciarem, as coisas começaram a funcionar. Como o senhor vê também a atuação de ONGs e como elas acabam sendo um grande obstáculo para o desenvolvimento e para os trabalhos aí que o senhor também tenta levar adiante? Com tristeza, Mariana, depois que a gente realizou a CPI das ONGs, eu vejo com tristeza, a gente investigou as ambientalistas, 6 ONGs só, das centenas ambientalistas, e a gente fica triste. Por quê? Porque não tem mais jeito. Eles tomaram conta, por falar da Amazônia, eles estão aí há 40 e poucos anos, eles treinaram, levavam estudantes de direito, de jornalismo para treinar. E o Agostinho do Ibama disse uma frase outro dia que traduz tudo que eu estou te dizendo. O presidente Lula reclamou do Ibama, que atrapalha, aí o Agostinho, que é o presidente, que é um ongueiro de marca maior, né, que vem do ISA, que é afiliado da Marina. O que é que ele disse? Nós já estamos acostumados a trabalhar sob pressão. E eu aviso, eu alerto, aqui no Ibama, todos os funcionários são concursados. Ou seja, tu não manda aqui. Então, FUNAI, Ibama, o ICMBio, criaram um instituto à parte, o CMBio, o Ministério de Povos Indígenas e o Ministério do Meio Ambiente, é tudo dominado. E eu ouso dizer, sem nenhum constrangimento, Lula no primeiro governo, começou com o Fernando Henrique, essa coisa. Lula não mandou na questão ambiental, o Collor não mandou na questão ambiental, o Lula não mandou, o Temer não mandou, a Dilma não mandou, o Bolsonaro não mandou e o Lula não manda. Quem manda aqui são os donos, são os banqueiros, o dono de petroleira, o dono do pessoal que explora carvão, que explora madeira, é Canadá, é Holanda, é Noruega, é isso. É quem manda. Quem faz um fundo para distribuir para as ONGs, que distribui para as médias e para as menores. As 6 ONGs que nós investigamos arrecadaram, elas juntas, 2 bilhões e 100 milhões de reais. 6 ONGs só.
do que a gente pôde perceber. Já apresentamos um projeto para dar transparência a isso, para criar regras. E a gente tem que manter essa esperança. Agora, imagina só, vocês estão diante de um senador da República, que é o cargo mais alto, né, do Legislativo, e está dizendo para vocês que essa coisa aí não tem jeito. O que não quer dizer que nós não vamos lutar. Pessoal, analista de televisão, jornalista, citando mesmo, né, esse pessoal, olha, Veja, Folha, Estadão, CNN, Globo News, tudo isso são pessoas capturadas pelos ambientalistas, que defendem veementemente essa questão, sem conhecer, né? Não, mas é moderno. Agora eu quero ver abrir mão, não deixa a gente explorar recurso natural, mas do iPhone, que tem ouro, que tem níquel, do seu laptop, da sua viagem, seu ar-condicionado, das suas férias. Aí querem que nós, amazônicos, fiquemos condenados à pobreza e pagar os pecados do mundo. Nós não somos responsáveis pelos pecados do mundo. Então a gente tem que gritar, mostrar, pelo menos, expor esse pessoal. E uma coisa foi boa, viu, Frederico? Antigamente não se falava de ONG, todo mundo tinha o maior respeito e medo. Hoje já se fala e sabe que são um engodo. Senador, uma das discussões hoje que, né, mais travadas no debate público do Brasil é a questão da anistia. Nós sabemos que o presidente Hugo Motta, da Câmara dos Deputados, tem se negado a pautar aí o requerimento de urgência para que essa discussão seja travada na Câmara dos Deputados. Eu queria saber aí qual que é o clima entre os senadores, vendo essas condenações aí desproporcionais por parte do Supremo Tribunal Federal, temos caso notório do caso Débora do Batom, que foi condenada a 14 anos de prisão, pagamento ali de 30 milhões de multa em solidariedade com os demais condenados. Como é que o senhor vê essa questão da anistia e essa interferência do Supremo Tribunal Federal no debate público, que a gente sabe muito bem, o artigo 48 da Constituição Federal é muito claro que a concessão de anistia é da competência exclusiva do Congresso Nacional e ministros tentando interferir nesse debate público que é próprio do Congresso. E a anistia no Brasil é tradição. O Brasil é um país que reconhecidamente concede anistia. Tanto é que estava aí, está o Lula, Fernando Henrique, está a Dilma, está todo mundo anistiado e ganhando sua pensão. Aí, quando chega a vez dos outros, eles não querem. A gente vê com tristeza. Mas nós, senadores, somos culpados. Eu não me considero, eu individualmente, mas o Senado é. A gente deixou chegar nesse estágio. Ninguém matou na origem, quando o boi estava forçando a cerca. O boi forçava a cerca. Em março de 2019, eu alertei para a tempestade perfeita. Que se não tivesse impeachment do ministro, a tempestade perfeita cairia sobre nossas cabeças. E caiu. Aí a gente fica vendo isso sem força. Olha só, a maioria, você pega deputados, né, que querem, pega senadores que querem votar anistia. E o presidente só engaveta, o Hugo, o Davi engaveta e não vai. Esse regime presidencialista tem que ser revisto. Essa história de governo, né? Ficar 4 anos mandando o que quer sem poder sair. E a gente tem que procurar inovar, procurar isso, o regime parlamentarista, porque não dá. Aqui, eu te falo, mas é a mesma coisa, Mariana. Aqui, bota na gaveta e não vota. E aí? A CPMI, o Davi, a gente pressionou, convoca o Congresso Nacional para o dia 17. Vai ler a CPMI. E nós vamos ver aquela briga para capturar a CPMI, né? Querem o relator, aí começa aquela briga toda. Se vivêssemos nós o Estado pleno de direito, a gente já estava com essa anistia concedida. Né? A anistia ela tem que ser aceita e até patrocinada por quem ganha, pelo vencedor. E aí, mas fulano fez isso. Vamos supor que são os criminosos, que não são, o pessoal do Rio de Janeiro. Vamos supor. Você dá anistia a pecador mesmo, a criminoso mesmo, a quem cometeu alguma falha, quem desrespeitou. Você não dá anistia a quem não precisa, a inocente. O sentimento aqui é de apoio à anistia, né? Nós falamos abertamente, muitos que não falam votarão a favor da anistia, mas está novamente trancado. Sabe, voltando à Marina, ela veio aqui, aceitou o convite, né? E ela tem que responder ao fim do mundo. Sei lá, nós estamos falando de Marina, ontem e hoje, vamos falar amanhã um pouco. E ela veio aqui fazer lobby, que ela saiu daqui, ela estava doidinha para conversar com o presidente da Câmara. E ela foi, discutiu comigo, deu entrevista no corredor e foi conversar com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Ótimo, senador. Hoje, um dos temas de destaque aqui do programa, né, o anúncio dos Estados Unidos e possíveis e breves, né, sanções a alguns nomes aqui do Brasil, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que é o
possível primeiro da lista ali. Como o senhor analisa isso? A gente sabe que existem várias narrativas sendo criadas por aí de que seria interferir na soberania brasileira, quando na verdade até foi o contrário que aconteceu, né? Como o senhor analisa essa situação? A gente sabe que esse assunto deve ainda ganhar ainda mais repercussão nos próximos dias. Mariana, se vivêssemos nós no Estado pleno de direito, onde as instituições fossem respeitadas, cada um fazendo seu papel, eu seria um dos primeiros a vir com aquela bandeira, interferência internacional, aquela coisa. Mas não é. A gente precisa, já que não tem internos, é o presidente externo que deu essa chance de poder aplicar alguma sanção. Alguma coisa precisa ser feita. Se nós no Senado não estamos fazendo, e temos a prerrogativa de fazer, se a gente não tem a coragem necessária para fazer, ainda bem que apareceu essa falha dele. Ele fez tudo isso, mas ele está sendo pego pela coisa do El Capone, né? El Capone foi no imposto de renda, e ele está sendo porque censurou pessoas com portais dentro dos Estados Unidos, ou seja, deu motivo. Eu já não vejo assim como invadindo a soberania, porque nós estamos aqui num terremoto. As instituições não funcionam. Você tem um ministro que vira e que diz perdeu o mané, e que ri, aí vai cantar, pega o karaokê e vai cantar. Tem uma manicure que fala perdeu o mané, a mesma fala do ministro, é condenado a 17 anos. Então, isso não é Estado plano de direito. O Dino agora, querendo interferir nas emendas parlamentares. Caramba, não faz sentido. E o que é pior, vão lá negociar com ele, é não obedecer. Sabe? Porque nós temos que obedecer, nós devemos obedecer à Constituição. Esse pessoal pensa que tem poder, mas o poder da lei é maior do que deles. Eles não aplicam a lei que aplicamos nós. A gente tem que ter coragem para exercer mandato, para ser algum agente público. E tem que entender que nós somos onipotentes, nem semideus, como a Marina pensa que é, como o Dino pensa que é, como o ministro Moraes pensa que é. Nós estamos num momento conturbado, vivendo uma ditadura do judiciário mesmo. Hoje a questão começa pelo Supremo. Aí você vai correr para onde? Vai para o Supremo. Vai é relatoria de quem tem. Me dá isso para cá, que eu vou relatar. Então, a gente não vive o Estado pleno de direito. Eu vejo essa medida dos Estados Unidos, eu vejo com bons olhos. Em outra época, eu acharia que seria atingir a soberania nacional. E dá dinheiro. A Noruega dá dinheiro para que as ONGs, para que o Fundo Amazônia boicote a exploração do nosso petróleo. A Alemanha dá dinheiro para que a política ambiental deles seja exercida aqui. Não é interferência? Claro que é. Então só se fala... O Brasil está muito seletivo, né? Eles estão muito seletivos, só pensam agora mesmo. Polícia Federal, eu vi o Seif dizer, de 40 e poucas empresas que roubaram dinheiro do ICMS, estão investigando só 11. Então, a gente vive nesse conturbado e eu não vejo isso como uma coisa do outro mundo, não, pelo motivo. Foi por censurar, né, brasileiros naturalizados que estavam trabalhando dentro dos Estados Unidos. Como disse a Mariana, foi ao contrário, né? O Brasil que foi lá fazer. E é bom o Moraes saber que vai ficar sem crédito, sem poder viajar. E na rua ele não anda, porque é vaiado, então vai ser ruim. Pois é, senador. Inclusive, um ex-funcionário do Departamento de Estado americano, Mike Benz, que revelou que iniciativas financiadas pelo governo americano, ali, envolvendo o que eles chamam de desinformação, mas que a gente sabe que se tornou outro nome da censura, e iniciativas de treinamento que foram financiadas pelo governo americano e foram treinados juízes e membros, inclusive, do TSE no processo eleitoral ali de 2022, e que a gente sabe o que aconteceu naquele processo eleitoral em que uma série de pessoas foram censuradas. Mas, falando agora do cenário de 2026, senador, nós sabemos que uma das pautas aí que tem mais discussão no Brasil atualmente é o impeachment de ministros do STF, que cabe constitucionalmente a condução desse processo ao Senado Federal. Inclusive, já é ventilada a hipótese de que uma das pessoas que venham a ser sancionadas pelo governo americano na questão do visto é o próprio ex-presidente da Casa do Senado, senador Rodrigo Pacheco. Nesse contexto, essa discussão sobre a eleição de 2 senadores por estado no ano que vem se torna muito candente. Queria saber aí do senhor como é que está, quem são os possíveis candidatos a senador no seu estado e como é que está o contexto aí, tendo em vista, inclusive, essa discussão nacional que envolve o Senado Federal. Eu sairei candidato à reeleição, o Eduardo Braga também, são as 2 vagas. Fala-se muito no governador atual, no Wilson, e também no deputado Capitão Alberto, que é do PL,
o outro é da União, e o Capitão Beto foi candidato a prefeito, tem um recall muito bom. Eu acho que a chave de tudo é a grande maioria que quer isso, tem uma minoria que não quer. Então, é a maioria perguntar para o candidato: o senhor é contra ou a favor de impeachment de ministro? Aí, se o cara disser que é contra, que é a favor, investiga ver se ele está mentindo. Porque se ele tiver processo lá e dizer que é a favor, ele está mentindo. Né? Então, é simples, a gente precisa ter um Senado do tamanho do Senado. Um Senado que faça o marco da licença ambientais, como a gente fez. Né? Não sei, eu até pedi, não permita o Supremo interferir. Um Senado que acabe com a decisão monocrática que foi para a Câmara, o Senado acabou aqui, está votando na Câmara. A gente tem que ter senador. Então, o mote da campanha, Frederico, você tem razão, vai ser isso aí. Vai enfrentar o Supremo? Vou. Então eu voto. Vai, não sei o quê. Não pode errar. O povo tem a chance de mudar. E aí que está essa coisa que a gente fica chateada. Eu fui eleito pelo voto, sou tirado pelo voto, ou volto pelo voto. Esses ministros não tiveram um voto e não pode ser tirado pelo voto, quer dizer, da população. Teria que ser de seus representantes. E nós, representando, não topamos essa parada. Tem o quê? 20, 30 pedidos de impeachment aqui dentro. Tem um de quase 3 milhões de assinaturas. Você desrespeita 3 milhões de brasileiros e brasileiras. É esse o contexto que vivemos, é esse o mundo que pertencemos, é esse o mundo que vamos deixar de herança para as futuras gerações. Um mundo pior do que nós herdamos, e o que herdamos não foi bom, porque quando o Estado democrático é rompido, e foi rompido, posto que uma instituição penetra na outra, invade a outra, usurpa a prerrogativa da outra, isso não é mais Estado de Direito. Esses ministros têm que entender, eles foram guindados à condição de ministros para interpretar as leis que nós fizemos. Então, eles chegam lá com o ministro com leis previamente já estabelecidas. E eles não querem obedecer, eles querem criar lei na cabeça deles, Constituição que existe na cabeça deles. São pessoas que não tiveram coragem de enfrentar a população, foram ministros por um motivo ou outro, né? E vieram aqui pedir audiência, vem aqui, aí se tornam ministros e pensam que são semideuses, querem interferir em tudo. Eu costumo até dizer que de tão grande que o Supremo quer se tornar, vai se tornar pequeno, porque daqui a um dia o casal separa e aí a mulher quer ficar com o gatinho e o marido não quer abrir mão do gatinho e vão decidir lá no Supremo Tribunal Federal. Isso não é papel do Supremo Tribunal Federal. Você começa uma briga no Supremo, acabou, não tem como continuar. Isso chega a ser uma covardia. Senador, a gente sabe que o senhor tem sua agenda, né, cheia por aí, só que eu gostaria de fazer mais uma pergunta, né, que é a questão que foi muito discutida aqui ontem também no Entre Linhas, que é a censura das redes sociais. A gente sabe, né, que a base governista traz com muita força, e estava trazendo PL da censura em 2023, foi trazendo em outros projetos o mesmo conteúdo, repaginado, digamos assim. A gente viu que voltou com força a pauta. E daí as pessoas começam a falar que é a proteção das crianças, dos adolescentes, tem vários canais de televisão que estão trazendo pautas correlacionadas para tentar trazer novamente à pauta a questão da regulação das redes, né, que é o eufemismo aí para a censura. Como o senhor tem visto isso e se esse deve ser um dos grandes obstáculos agora da oposição, né, no Congresso, tendo em vista que a gente sabe que esse assunto não veio nesse momento à toa, né, na verdade, porque a gente sabe que as eleições 2026 estão aí e que o governo está bastante preocupado, né, com o que tem circulado nas redes sociais. Censurar, né, punir blogs, punir jornalistas, quem quer que seja, de sua liberdade, na marra, como fazem os ministros supremos, já é ruim. Agora, tu imagina censurar baseado na lei. É o fim da picada. Não tem, censurar baseado na lei é das ditaduras que foram ditaduras de verdade mesmo. A gente aqui tem resistência, o que a gente tem que fazer é que os mecanismos nos permitem fazer. Enrolar, até chegar à próxima eleição e mudar o presidente. Eu não estou defendendo aqui A ou B, eu estou defendendo que não seja o Lula. Então, a gente tem que mudar para a gente poder ter um executivo que seja consciente do seu papel. E a gente tem um Senado que saiba o que é estar senador da República. Esses ministros têm uma forma de colocá-los no lugar deles. Como eu falei, eles estão lá só para dissipar dúvidas. Eu brigo com a Mariana, vamos ver, é uma briga séria, é constitucional, e o ministro vai dizer quem tem razão baseado na lei.
baseado na lei, mas não está na sua cabeça. Então, a gente tem hoje um judiciário que a mulher pode advogar na causa do ministro, do desembargador, do juiz, eles podem tudo, a população não pode nada. Então, a gente tem que restabelecer o nosso Estado pleno de direito. E a esperança que eu tenho é exatamente na eleição de 2026. 2 terços do Senado serão mudados, né? E com aqueles que já estão aqui dentro, aí sim a gente teria uma maioria ampla, sem medo nenhum do Supremo. Então, você, eleitor, se eleitora, tem que observar isso. Se você quer voltar ao Estado pleno de direito, não concorda com tudo isso, tem que perguntar do seu candidato ao Senado se ele topa empichar um dos ministros, ou 3 ou 4, né? Ótimo, senador. A gente agradece muito sua participação. Te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas. Sempre que eu for chamado. Mariana Frederico me chamou, eu venho. Tá bom? Ótimo. Obrigado. Vou saber, obrigado. Para a gente dar a versão da gente, né? Essa narrativa que atropela. Mas eu já encaro isso com naturalidade. Faz parte da função política, tá? Um grande abraço, obrigado. Abraço, obrigada. Muito bom, né? É legal a gente destacar aqui essa questão, porque a gente sempre traz parlamentares aqui ao programa, até para a gente poder conversar diretamente, levar para eles as perguntas que muitos de vocês gostariam de fazer, né? E muitos fogem, não querem participar, de repente porque tem um tema importante no dia, ou quando é assunto Moraes está em destaque, tem gente que não quer falar sobre o assunto. O senador é um que topou ali, a gente perguntou de tudo, falou sobre tudo, não fugiu, né, de nenhuma resposta. E eu falo isso até porque eu vi gente perguntando aqui, mas ele é do PSDB, não, porque o partido e tal. Gente, partido, se vocês forem por partido, vocês vão ver quantos de tal ou tal partido negam, não querem falar, não querem comentar, ou, né, dizem que não querem falar sobre um ou outro assunto. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Os títulos aí, com alguns preconceitos, porque ponta firme não é todo parlamentar que é ponta firme de participar aqui e de estar disposto a responder sobre o que a gente perguntar, porque aqui a gente não tem filtro nenhum, né? Justamente, Maré. Quantas vezes a gente não vê aqui deputados e senadores dizendo, olha, eu até posso ir no programa, mas não me pergunta sobre tal tema. E o senador enfrentou todos os temas aí sem medo, falou da questão do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E às vezes tem aí senadores que se acham que são alinhados às causas, né, da liberdade, mas faz essa encenação para as redes sociais e no fundo ali nos bastidores está operando inclusive contra essas causas. Então é importante que as pessoas não se apeguem aos nomes ali e só as aparências, mas vão a fundo, pesquisem, vejam se, de fato, essas pessoas estão engajadas nos bastidores por essas causas. É muito fácil hoje em dia também ir em rede social, ficar fazendo mise-en-scène jogando para a torcida e na hora de fazer um esforço pessoal por uma causa, a pessoa fica se escanteando, fugindo e não quer enfrentar os temas que precisam ser enfrentados. Inclusive eu vi que o senador Plínio Valério aqui, ele está sendo vítima de uma verdadeira campanha de assassinato de reputação pela grande mídia nessa questão de cancelamento, nessa questão envolvendo a Marina Silva, quando a gente sabe os interesses que estão por trás. Primeiro, manipular o debate público para que as pessoas esqueçam da questão do INSS, da censura no Brasil, do apoio à China que o governo brasileiro está buscando para censurar os brasileiros. Então, é muito importante que todas as pessoas vão atrás das informações e está aí um senador que não se furtou a enfrentar essas questões e se colocou muito claramente ali a favor do impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E lembrando que essa lista que o próprio jornalista Paulo Figueiredo publicou hoje, que consta dessa lista o nome do senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, que na condição de presidente do Senado Federal se recusou a pautar os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. E como bem lembrou o senador aqui, um desses pedidos que contou com a assinatura de 3 milhões de brasileiros. Não foi 1, 2, 3 milhões de brasileiros. E eu vejo tanta gente aí, especialmente na área jurídica, louvando a democracia digital, o quanto que a internet possibilita que os cidadãos, né, possam participar mais ativamente da política. E quando, de fato, a sociedade se mostra engajada num tema, como é o tema do impeachment, que 3 milhões de brasileiros vão lá, vocalizam sua opinião e pedem pelo impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Rodrigo Pacheco vai lá e engaveta o pedido, assim como hoje o deputado Hugo Mota engavetou a questão do projeto da lei de anistia. E você vê, então, a importância da pressão social contínua para que essas pautas aí consigam avançar, seja a questão do impeachment, e agora, inclusive, com essa sanção do governo americano contra os ministros do Supremo, pois
hoje está claro para o mundo inteiro que dentro do Brasil o direito à liberdade de expressão não está sendo respeitado e, infelizmente, a gente precisa aí de um governo estrangeiro aplicar sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar restaurar um pouco da legalidade, né, e do Estado de Direito no Brasil, num momento tão delicado político da nossa história, em que o órgão que tem a incumbência de proteger os direitos fundamentais dos brasileiros tem sido o órgão que tem violado esses direitos. E mais um nome importante dessa lista, o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, que inclusive tem instaurado uma série de inquéritos contra deputados federais que haviam mencionado seu nome em discursos proferidos no plenário da Câmara dos Deputados. O deputado federal Marcel Van Hatten é uma das pessoas investigadas pela Polícia Federal hoje simplesmente porque ele veio trazer o nome do delegado Fábio Schor a público, demonstrando que ele tem ali atuado a mando do Alexandre de Moraes para perseguir brasileiros pelas suas opiniões políticas. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu, na condição de advogado, participei da oitiva de uma das pessoas que foi perseguida no âmbito desse inquérito das fake news, inquérito 4781, e o delegado que conduziu o interrogatório do meu cliente foi o delegado Fábio Schor, que fazia as perguntas ali simplesmente desconsiderando que um deputado federal, no caso em que eu estava atuando, que está protegido pela imunidade parlamentar material, e simplesmente esse delegado fazendo perguntas que violavam a imunidade parlamentar e o sigilo de fonte do deputado. Porque é importante dizer que se o jornalista tem sigilo de fonte, para preservar, obviamente, né, as informações das pessoas com quem ele tem contato e do qual ele extrai as suas informações para levar essas informações ao público, o deputado também tem sigilo de fonte assegurado, justamente para garantir que ele possa trazer a público denúncias. E daí a importância da imunidade material, de que os deputados possam, né, fazer discursos, denunciar abusos estatais e trazer ao conhecimento do público violações a direitos de brasileiros, como eles têm feito hoje, tanto o Marcel Van Hatten quanto uma série de outros deputados federais, o próprio Eduardo Bolsonaro, que também, pasmem os senhores, o Eduardo Bolsonaro, para quem não sabe, ele é servidor de carreira da Polícia Federal, ele fez o concurso de escrivão da Polícia Federal e ele está licenciado do cargo da Polícia Federal desde 2015, quando ele assume pela primeira vez o mandato de deputado federal. E ele também, por ter falado no nome do delegado Fábio Schor, ele está respondendo hoje a um PAD, um procedimento administrativo disciplinar dentro da própria Polícia Federal, porque supostamente ele estaria violando ali seus deveres funcionais, sendo que ele nem está no exercício do cargo de policial federal. Então você vê essa sequência de abusos que vem sendo praticados no Brasil, que tem se normalizado. Mas é importante todo dia nos lembrarmos disso, denunciarmos esses abusos e darmos continuidade a essa luta permanente pela liberdade no Brasil. Ótimo. Frederico, importante que você citou aí a questão da imunidade parlamentar, né? Porque ontem a gente conversou também com a deputada Júlia Zanata, se não me engano foi ontem, e sobre essa questão, são tantos casos já, né? A gente vê Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, são tantos parlamentares que estão sendo, né, punidos aí pelo que falaram, que a gente já vê uma censura prévia, né? E uma autocensura acontecendo, assim. Então, os próprios parlamentares já estão cuidando com o que vão falar ou deixar de falar. Isso é realmente muito prejudicial. Antes da gente tocar para o Diogo Forjaz, que já entrou aqui no sistema para conversar com a gente, quero deixar um recado para você. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui. Quero deixar um abraço também para todo mundo que está comentando. A Luciane, que até ali pediu desculpas. Não tem que pedir desculpas, não. É só a questão do PSDB que eu achei importante falar, porque a gente se surpreende mesmo com muitos parlamentares aí, né? E, em compensação, outros que é de partido X ou Y, que parece aí, às vezes, para o público, que são super ponto firme, quando a gente chama, nem querem participar, nem querem ser interrogados sobre assuntos tão importantes. Então, temos a Fabiane, temos a Luciene, temos o Alair elogiando bastante a gente aqui também, tem bastante gente participando. Gui Oliveira deixou um recado aqui para mim, eu devolvo para ele, o melhor apresentador é você, Gui, não sou eu, não. E é isso. Se você ainda não deixou seu comentário, não opinou, participe aqui. Vamos chamar então Diogo Forjaz. Boa tarde, Diogo. Hoje o tema de destaque aqui no programa são as sanções anunciadas, né, pelos Estados Unidos, e a gente sabe que Alexandre de Moraes está na mira. Agora as coisas parecem estar se concretizando e a gente já vê uma lista ali também de outros nomes que podem ser os próximos. Como que você recebeu essa notícia? Boa tarde. Boa tarde, Mariana, Frederico, audiência. Olha, é uma grande notícia e vem numa esteira de eventos que é realmente muito extensa,
que transcende muito a questão do Brasil. O que o Donald Trump está promovendo pelo mundo é o que eu chamo de anti-agenda. Havia uma agenda sino-globalista que envolvia as agendas woke, 2030, as ONGs, as lideranças europeias, as supranacionais e a imprensa mundial, que a USAID, como os republicanos chamam, ou USAID, whatever, demonstrou depois qual era o tamanho da ramificação e da organização disso. São os mesmos padrões e os mesmos parâmetros de transformação e dominação social em todo o planeta. Não à toa, as reclamações quase sempre são as mesmas, exceto talvez a questão migratória que tem nuances entre Europa, Estados Unidos e países latino-americanos. Mas, no geral, as reclamações são relativamente as mesmas. O Trump tem promovido um desmonte dessa agenda num ritmo muito acelerado. E é um processo que começou, inclusive, antes da chegada do Donald Trump. Dentre as muitas frentes, a gente pode falar sobre a estrutura comercial que envolve a China e o que representa as tarifas, sobre o desmonte do conceito de narco-estado, em que as duas estruturas se misturam. A gente pode falar sobre a agenda cultural, mas um ponto central para que todas as outras agendas pudessem funcionar está na censura. É o controle do que é debatido, do que é dito, é o controle ou a contenção da opinião danosa para o projeto totalitário. E, nesse sentido, essa frente ampla de anti-agenda não poderia não passar pelo Brasil. As principais ferramentas para censurar foram justamente as Big Techs. E elas são todas, são majoritariamente americanas. Tudo que foi promovido por essas Big Techs lá nos Estados Unidos em 2020, no caso da pandemia, depois de 2021, nas investigações do Congresso americano, tomou caráter político. São as mesmas empresas e as mesmas práticas fora dos Estados Unidos. E esse é o caso de países como o Brasil, em que nós vimos, inclusive, as Big Techs, a então Facebook Company, depois virou Meta, né? A então Facebook Company, sócia do TSE brasileiro, quase que literalmente sócia, nas eleições de 2020, convidada por Luiz Roberto Barroso, do Zuckerberg, que depois mudou de ideia. Então, o que a gente vê agora é mais um avanço. E quando não faz nominalmente, como foi o caso, né, é uma restrição de vistos para quem censura. Então, é uma aplicação para um contexto, para um conceito, para uma violação, e não para pessoas específicas. Estende esse leque para as outras os outros lugares do mundo onde isso também ocorre. Mas claro que tem um foco especial no Brasil, já que o caso brasileiro virou um símbolo justamente por essa proximidade com essas empresas. O custo de se descortinar uma operação dessas nos países desenvolvidos é muito grande, é muito alto. Você vai lidar com figuras, por vezes, de um peso muito elevado. E às vezes faz mais sentido que essas operações sejam descortinadas em países menores, em impactos menores, e sirvam de régua para desarticular as mesmas operações a um custo menor em países maiores. Ou seja, é mais fácil mostrar o que foi feito aqui no Brasil e demonstrar que se conhece formalmente o que foi feito, o tamanho do impacto que se pode atingir, e a partir disso obter a desestruturação das mesmas práticas lá nos Estados Unidos. Isso desenha, inclusive, por que democratas têm apoiado ações como essa. Vão os anéis, salvam-se os dedos. Sou democrata, mas sou limpinho, não censuro. Então, isso faz parte de um pacote. Eu vejo, é uma notícia maravilhosa que consolida já, então, o fato de que é uma medida mais ampla, voltada para a questão e não para pessoas. E aí esse discurso furado da imprensa de que está protegendo as Big Techs, não dá, porque eram as próprias Big Techs quem promoviam essas censuras, e todos nós aqui brasileiros de direita já fomos impactados em algum nível, ou foi desmonetizado, ou perdeu o alcance, ou perdeu o perfil, ou foi bloqueado, enfim. E agora essas práticas estão sendo tratadas como o que elas realmente são, censura. Então essa é uma movimentação muito importante, é um passo formal, onde já há um ambiente de consciência coletiva mundial sobre o que a censura representa e o seu papel fundamental para ocultar os outros braços, os outros laços dessa agenda de dominação, do qual quase fomos vítimas, todos nós, no Ocidente, e isso agora começa a ganhar uma forma mais clara. É como se houvesse já uma intenção, uma necessidade de conter esses avanços. E quando alguém toma uma ação formal, como fez agora os Estados Unidos, é como se você abrisse a caixa de Pandora. Mais ou menos como aconteceu com o Twitter Files, que foi, no meu entendimento, à época, a vaza-fato, que dali todos os fatos vazariam, não só das redes sociais e não só do Twitter, o que de fato aconteceu. O que a gente vê agora talvez seja uma fase 2 desse mesmo processo,
em que agora o reconhecimento internacional do que essas práticas representam começa a se traduzir em ações formais, e a tendência daqui para frente é que outras nações, inclusive, reajam a esse tipo de coisa. A gente já tem paralelos com a França, a gente já tem paralelos com o Reino Unido, com a Escócia, a gente já tem paralelos com os Estados Unidos, inclusive, e com o Canadá. Então, esses paralelos criam uma tendência a partir dessa ação formal dos Estados Unidos em um caráter que desmonta na base toda a cortina de narrativas que se tentou construir no Brasil para defender o indefensável. Não dá para dizer que é uma coisa pessoal do Eduardo Bolsonaro ou do Donald Trump, porque, bom, claramente agora ficou desenhado que não é pessoal. Não dá para dizer que é uma coisa recente, porque vem numa esteira de eventos de longo prazo. Não dá para dizer que é uma coisa isolada, porque tem participação, inclusive, do corpo diplomático. Então, há uma mudança de característica robusta e isto deve agora se formalizar de maneira ampla. Acho que é o primeiro passo de muitos que estão a caminho e que creio que o regime brasileiro, tão acostumado a não ter de lidar com consequência de nada, vai ter muita dificuldade de se acomodar, porque reagir não vejo por onde. Diogo, nós temos visto aí uma das narrativas criadas contra essas eventuais sanções a serem aplicadas contra as autoridades brasileiras, de que essa seria uma interferência do governo dos Estados Unidos na soberania nacional. Como é que você vê essa argumentação e essa narrativa impulsionada aí, tanto pelos ministros do Supremo quanto pelas suas hostes na imprensa nacional? Eu me recuso a considerar isso um argumento. O argumento precisa ter fato, precisa ter lógica, e não tem nenhuma das duas coisas, nem fato nem lógica. Primeiro é que a Lei Magnitsky, por exemplo, ela está sob jurisdição dos Estados Unidos, apenas na sua jurisdição, e sob seu critério em sua soberania. O que é que isso tem a ver com o Brasil? Patavinas. Então, o primeiro ponto é esse. Não tem como ser interferência se não interfere. A lei aplica consequências para as empresas americanas que não cumpram o que diz a lei americana, para as empresas americanas. Então, só por aí, do ponto de vista formal, não há nenhum tipo de interação. Segundo ponto relevante é que não tem relação direta com os casos de investigação, quer dizer, a menos que eles entendam, que as autoridades brasileiras entendam que o caso de Jair Bolsonaro configura violação de direitos, violação de liberdade, censura, que viola os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, porque essa, na prática, são as condições que levam a esse tipo de sanção. Então, se é um processo jurídico normal, que respeita a nossa legislação, que respeita os acordos internacionais que nós sancionamos, então, nós assinamos, então essa lei não tem relação alguma com o caso de Jair Bolsonaro. Essa lei só pode se dizer que fatos brasileiros corroboram para essa lei, ainda que no âmbito contextual, se elas forem qualificadas, sob a ótica daquele país, evidentemente, como violações de direitos. Direitos esses garantidos pela legislação brasileira e pela legislação internacional. Na prática, quando alguém da imprensa diz assim, olha, isso aqui está violando a soberania nacional porque interfere no caso de Jair Bolsonaro, implicitamente esse cara está dizendo que o caso de Jair Bolsonaro tem violações do direito, tem violações de censura, é o que ele está dizendo, porque esses são os qualificadores claros que os Estados Unidos apresentam e que não tomariam decisão sem fato robusto. Circula a informação de que o Donald Trump pode aplicar a lei Magnitsky sem o apoio do Congresso americano. Poder até pode, mas ele precisa notificar o Congresso com 15 dias de antecedência. E aí o Congresso vai poder avaliar se concorda ou não com os fatos levantados, fazer observações, críticas, perguntas, enfim, por aí vai. Ou seja, o apoio do Congresso americano, embora formalmente não seja essencial, é necessário e virá. Isso já está desenhado. Então esse papo de que é uma interferência não faz o mínimo sentido. Interferência a gente tem visto em cima da Constituição brasileira e isso é gravíssimo. Isso é grave. Não tem nada mais grave para o nosso país do que isso. A violação da soberania interna. Esse que é o ponto. Então não cola. Esse negócio de que foi o Eduardo não cola. Até porque, para processar o Eduardo, dizer, não, porque o Eduardo Bolsonaro está atuando contra ameaça, coação no curso do processo. Quando eu li isso, 344 do Código Penal, eu me perguntei, não é possível. Não é possível que tenham colocado, não é possível. Porque aí ele teria que ser ele o agente. Então quer dizer que o Eduardo Bolsonaro é o indivíduo que decide se a Magnitsky é aplicada ou não e a quem? Ele é o decisor? É ele quem causa os efeitos?
Porque para eu poder fazer uma ameaça, eu tenho que ameaçar sobre algo que está sob meu poder, que eu posso ou não aplicar. Ele não tem esse poder. Quer dizer, então, que o governo brasileiro, a justiça brasileira, entende que o governo americano está à mercê de Eduardo Bolsonaro. Se o Eduardo Bolsonaro amanhã entender que os Estados Unidos devem ocupar a Ucrânia, então o Trump vai fazer, porque o Eduardo mandou. Quer dizer, não faz sentido. Não tem começo, meio, fim, ponto nenhum. Não tem potencial para gerar coação, não tem relação com o processo direto, que foram as acusações contra ele, não pode ser considerada interferência do ponto de vista jurídico, formal e factual, e é apenas uma mera consequência prevista em lei. E, por fim, essa história de que não pode falar com a autoridade internacional, fechem as embaixadas, saiam dos acordos internacionais, praticamente todos, que a maioria deles, das relações entre as nações, prevêem a possibilidade do asilo político. Mas se você não pode pedir, então que adianta ter a possibilidade? Para que servem, então, as cortes internacionais, todas elas? Quem é que vai recorrer a elas? O próprio violador? Como é que funciona isso? Então, o que nós estamos vendo a cada passo é a declaração de um Estado autoritário. E isso para aqueles que reclamam de serem qualificados internacionalmente como autoritários. Parece que aquela história de tropeçar nas próprias mentiras, ou tropeçar nas próprias palavras, ou nos próprios desejos, ou nos próprios sentimentos, no Brasil está tomando outra proporção. Quanto mais a pressão cresce, mais erros eles cometem. É uma coisa impressionante. Esse caso do Gonê, inclusive, mergulhou de cabeça no Magnitsky. Enfim, isso não tem pé nem cabeça, Frederico. Isso não se sustenta sob qualquer perspectiva que você avalie, jurídica, factual, política, lógica. Escolha o leque. É até difícil abordar todos eles. Pois é, Diogo. E pensando aí nessa ofensiva contra Eduardo Bolsonaro também, né, tendo em vista agora essas sanções que devem atingir Moraes, nesse cenário, o pessoal quer saber, né, se a gente deve ver Moraes recuando ou, ao contrário, ele dobrando a aposta. O que você acha? É difícil determinar quais decisões eles vão tomar, mas a gente pode avaliar as possibilidades. Vamos fazer uma análise rápida, então. As pressões aumentam. Bom, porque a pressão internacional está crescendo. E aí é importante lembrar, não pode esquecer, não se trata apenas do Donald Trump. Estamos falando de sanções do governo americano, no caso dos vistos, sanções que vêm do presidente, mas que têm o endosso do parlamento, terá, no caso da Magnitsky, por fatos públicos e fundamentados, envolvendo inclusive violações do direito internacional no que diz respeito a empresas americanas, como no caso do X, do X e da empresa de internet, que eu nunca lembro o nome, embora eu tenha ela aqui em casa. Muito bem. Então, só para lembrar. Vale lembrar também que estamos falando de casos factuais, como o que houve na Espanha, em que se quis trocar um narcotraficante internacional por um jornalista. Vale lembrar, tá? A lista é extensa. A lista é bem extensa. Bom, mas voltando à pergunta que você... eu só quis qualificar. Voltando à pergunta que você me fez sobre o seu Alexandre dobra ou não a aposta. Bom, o problema dessa lista das sanções, sobretudo a Magnitsky, é que ela não atinge apenas as grandes figuras. Há um bom tempo, eu conversei lá na minha live com as pessoas sobre algo que a gente chamou de espiral do esvaziamento. É quando você tem uma pressão muito grande de fora para uma estrutura de poder e essa pressão começa a reverberar sobre quem opera o poder, não sobre quem decide. Quem opera, chão de fábrica. Quando chega em quem opera, o peso é alto demais para o cara carregar pela decisão de outra pessoa, pelo benefício maior de outra estrutura. O custo-benefício na matriz decisória fica alto demais. E aí a tendência é que esse indivíduo deixe aquela estrutura. Cada vez que alguém deixa a estrutura e provavelmente faz algum acordo ou fala alguma coisa, torna mais caro para quem permanece. É como se você tivesse uma pia cheia de água e tirasse a tampa. Começa a descer, começa a esvaziar, forma um vórtice. Quanto mais esvazia, mais rápido esvazia, menos tem para esvaziar. Esse é o processo que esse tipo de lei causa. Então, nesse sentido, se o que causa essa pressão, se o que faz estender a lista são as violações de direitos, são a prática da censura, a violação de direitos humanos, e esse não é que vai crescer. Se é isso que faz a lista crescer, coloque-se no lugar de um operador. Dobrar a aposta, promover ainda mais censura, ainda mais perseguição, ainda mais violações, tende a tornar a lista ainda maior e os impactos também, a exposição também. Tende a tornar menor a capacidade de proteção da desmídia nacional, que está pautada pela desmídia internacional, que já fala abertamente sobre as violações. Então, nesse contexto, dobrar a aposta significaria acelerar esse esvaziamento. Significaria, num primeiro momento,
uma demonstração de força, mas que levaria a um processo de enfraquecimento bem acelerado. Agora, por outro lado, recuar seria demonstrar fraqueza, ser atingido diretamente. Portanto, ambas as escolhas, no caso, são ruins para aquele que é autoritário, né? Tanto recuar quanto dobrar a aposta. Talvez o melhor mesmo fosse, vamos usar o termo que eles gostam tanto, pacificar, né? Talvez fosse encerrar os inquéritos, enfim, né? Dialogar, se é que você me entende. Aquela velha história, uma estrutura dessa, quem diz primeiro tem mais a dizer. Quem tem mais a dizer tem maior poder de negociação na mesa. Quem vai apagar a luz? Essa é a pergunta. A pressão veio. Quem vai apagar a luz? E não podemos esquecer do seguinte, muito se fala assim, mas vem essa pressão de fora, mas veja lá a Venezuela, o Maduro está lá até hoje, veja Cuba, veja a Coreia do Norte. Mas é importante lembrar que o Brasil não está no contexto dessas nações. Quando o projeto autoritário da Venezuela foi construído, o Deep State americano nadava de braçada. Os democratas estavam lá para dar a guarida para o projeto, para o processo, é uma mesma estrutura. Não é isso que está acontecendo agora. Esse projeto autoritário no Brasil não tem o suporte internacional, sequer regional, que está em turbulência, está em zona de alternância de influência. Esse projeto Tupiniquim não tem controle do Estado, como foi construído nessas nações. Na Venezuela, o controle de Forças Armadas foi construído de baixo para cima. O controle institucional foi completamente estabelecido. Isso dá resistência para criar uma narrativa de isolamento, né, e transformar o Yankee no inimigo externo que causa todos os problemas, como se faz em Cuba. Mas no Brasil, não é isso que está acontecendo. No Brasil, a gente tem uma classe política confusa, tumultuada, pressionada pelas emendas, negando ministérios, desembarcando no governo, enquanto faz acenos com medo das ameaças que tem reverberado na imprensa. Ou seja, o ambiente interno, do ponto de vista político, não é sólido. Eles não têm controle político. E na relação de poder entre a mão que oferta e a mão que ameaça, pesa muito mais nesse momento a mão que ameaça, e mão que ameaça gera resistência. É diferente da mão que oferta. Ela gera resistência. Ela gera necessidade de sair da ameaça. Então, com instabilidade política interna, com instabilidade institucional provocada pela pressão externa, as instituições que operam o abuso, os operadores, antes desconhecidos, de nomes nem lembrados, passam a correr o risco de sofrer morte financeira internacional. Tem impacto aqui dentro também. E, por fim, o chão de fábrica sente os impactos da nação. Porque, embora possa haver um Olimpo dos governantes do país, onde a inflação, a fome, a miséria, o desemprego e a violência podem talvez não tocar a campainha, mas aqueles que trabalham para eles têm familiares, vizinhos, comunidade, e quando a coisa começa a degringolar demais, eles também sentem esse peso. Ou seja, eles são parte, ainda que tardia, da reação social que parece tomar forma com a dor no bolso e no estômago. Portanto, num contexto mais amplo, eles não têm base interna sólida para dobrar a aposta sem grandes consequências para a estrutura que já não está lá tão estável assim. Eles já não têm mais o suporte internacional que tiveram quando começaram o projeto. Em um mundo em que a União Europeia era forte, em que as agendas 2030 pareciam que não iam terminar nunca, em que parecia que todos nós teríamos 4 banheiros em casa. Isso mudou. E mudou rápido. Então a gente tem que levar em consideração esse contexto. Ou seja, não sei se ele vai avaliar tudo isso, mas na hora de tomar uma decisão entre as duas opções, arrefecer ou dobrar a aposta, eu acho que dobrar a aposta a esta altura não é a melhor opção. Dá para lembrar até de um caso do filme Poderoso Chefão. Alguém comentou na minha live de ontem, por isso que eu vou lembrar aqui agora. Em que eles pedem ao Marlon Brando, né, ao Vito Corleone, que dê suporte para o tráfico de drogas. Porque ele tem juízes, policiais no bolso que trabalham para ele. E ele diz assim, olha, esses caras são fiéis comigo e ganham dinheiro quando nós estamos falando de jogos, de bebidas, mas se o assunto for drogas, que põe em risco as crianças, aí esses caras, o meu dinheiro já não vai ter o mesmo efeito. Eu perderia essa influência. Ou seja, mesmo a influência consolidada, ela se consolida em determinados aspectos. A depender da mudança de conjuntura, mesmo aquele controle que parecia consolidado, pode não ser mais. E nós temos visto sinais desta natureza em todos os lados. Vejam, inclusive, o caso do INSS, em que parecia estar na zona de controle do regime e agora
como está. Já tem sinais de reviravolta. Então, eu acho que todo esse contexto entra na hora da gente avaliar se ele vai ou não dobrar a aposta. Mas dá para a gente pensar nas consequências dessa decisão. Dobrar as apostas dobra a velocidade de esvaziamento da estrutura do poder. Arrefecer não vai parar o esvaziamento, mas momentaneamente diminuir as tensões, talvez abra a possibilidade para o diálogo para aqueles que parecem não ter mais um horizonte. Enfim, eu acho que esse é como as coisas estão se desenhando aí, vendo inclusive as movimentações político-partidárias mais recentes, né? Republicanos, União Brasil e companhia. Ótimo, Diogo. A gente agradece muito pelas suas análises aí. Te espera novamente na semana que vem. Obrigado pelo convite. Até a semana que vem. Até. Bom, e a gente agradece a companhia de cada um, né? Obrigada, Frederico. Notícias importantíssimas. A gente deve ver um desenrolar aí ao longo dos próximos dias. Isso aí, Mari. Até amanhã a todos. Hoje esperamos aí o desenrolar desses fatos e que venham aí as sanções contra os ministros, né? Estamos no tic-tac, o pessoal está dizendo nas redes aí, aguardando. Isso aí. E você, se ainda não assina a Gazeta do Povo, fica o convite. Apenas R$ 8,25 por mês. Está imperdível. O desconto é gigantesco. R$ 235 por ano você economiza se aproveitar a Mega Promo Gazeta. E aí você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo, nosso time de colunistas exclusivos. Inclusive tem a coluna Entre Linhas para você ler também. Não perca a oportunidade, gazetadopovo.com.br/oferta, ou então apontando aí a câmera do seu celular para esse link que você vê na tela. A gente espera vocês amanhã às 15h no programa Entre Linhas. Acompanhem também toda a programação da Gazeta do Povo. Fiquem com Deus e até amanhã.